Realmente estamos no país dos absurdos, né? No país do absurdo, nós vemos o Fernando Henrique Cardoso sugerindo ao Sérgio Moro que ele peça demissão. Afinal, a Janaína Pascoal também estava com esse discursinho, né, do fica Moro, como se ele tivesse sido ameaçado de alguma forma de demissão, como se o Moro estivesse sofrendo chacota, como se Bolsonaro estivesse humilhando o Moro. Nós vemos bem de qual lado parte essas narrativas que a Janaína Pascoal está replicando aí, mas eu não vou entrar em Janaína Pascoal, afinal o Olavo de Carvalho já falou dela lá atrás, lá quando ela foi cotada para vice. O presidente Jair Bolsonaro tweetou hoje uma coisa muito interessante, onde ele fala o seguinte: presidentes com postura foram responsáveis pela destruição do Brasil que estamos reconstruindo. Enquanto se preocupam com palavras bonitas e etiqueta, esqueceram de pegar firme contra a criminalidade, a corrupção, a destruição da família e os ataques à soberania do Brasil. E ele refere-se justamente aí a essas críticas do Fernando Henrique Cardoso, que vale lembrar, Fernando Henrique Cardoso, além de ser de esquerda, além de ser, né, além de ser ele fanboy do Fidel Castro, tudo isso aí que a gente já sabe dele, ele também, como ministro da Justiça, ele indicou o Renan Calheiros. Então, um homem que teve como ministro da Justiça o Renan Calheiros quer palpitar no Ministério da Justiça do Jair Bolsonaro. Realmente é pavoroso. Vimos também há pouco tempo o Collor, né, criticando as medidas de relações internacionais do Brasil. O Collor. Vimos o Aécio, na Comissão de Relações Exteriores, também criticando as relações internacionais do Brasil. Então temos esse tipo de gente que está preocupado com a etiqueta, com a postura, com a liturgia do cargo e tudo mais. Essa liturgia também que cobram muito do ministro Weintraub, lá do Ministério da Educação, que na verdade só serviu para como uma espécie de abafa a todo o escândalo que acontecia no Brasil. Postura de presidente da República tem que ser a postura que defende a soberania nacional, postura contra o que está errado, e é por isso mesmo, né, que cobramos do presidente Jair Bolsonaro o compromisso, o comprometimento dele com essas pautas, com as pautas com as quais ele foi eleito. Sempre que há uma cobrança na internet, na parte da militância do Bolsonaro, não é para questionar, né, o caráter do presidente, e sim para cobrar que ele se atenha àquilo com qual ele foi eleito, né, com a promessa de campanha que ele foi eleito. E ele atendeu isso em todas as vezes que houve esse clamor, né, por parte da militância. Então não adianta Fernando Henrique, não adianta MBL, não adianta Janaína Pascoal, toda essa galera aí da turma do burburinho, da turma que quer emplacar alguém mais moderado, a direita limpinha, né, talvez um Dória da vida, o Dória que agora sancionou o dia do vegano em São Paulo. É brincadeira. Esse tipo de gente, politicamente correto, é que agrada essas pessoas. Enquanto eles estão preocupados com isso, eles esquecem de noticiar ou, né, de enaltecer atos como o do Ministério da Justiça divulgou hoje, que foi as 60 toneladas de cocaína apreendida no Brasil. Eu falei há pouco tempo no vídeo, nunca se apreendeu tanta cocaína. E isso não tinha, né, na época eu até falei, não tinha amostragem, não tinha os dados, o número total da apreensão, mas só pela quantidade, né, apreendida pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, Receita, só pelo volume nós já tínhamos a ideia da quantidade de cocaína apreendida. Mas agora com os números fica muito mais fácil a gente ver. A gente dá uma olhada aqui nos dados, em 2013 foram 23 toneladas de cocaína apreendida, né? Época do PT. Até o 2016 se manteve na média de 20 mil toneladas. É como se houvesse um acordão, né? Ó, você vai passar aqui 100 toneladas, 20 você deixa para a gente dizer que está fazendo um trabalho aqui de combate. No governo Temer já começou a subir, né? Foi para 26, 38 e agora, só nesse trimestre aqui, já está em 60 toneladas de cocaína apreendida. Cocaína que é a droga que mais gera lucro aí para o narcotráfico, pelo menos da América do Sul, né? Na Ásia tem a heroína, que é o grande carro forte, mas a cocaína aqui na América do Sul é o que move realmente os mercados ali. Então isso aqui é um golpe gigantesco contra a criminalidade. Isso, eles não estão preocupados em noticiar, apenas se o presidente falou de cocô ou não.
Inclusive, né, parte desses progressistas são muito preocupados, né, com o bem-estar social, com a assistência social, né, com as pessoas mais debilitadas, com as chamadas minorias. Só que geralmente as minorias com quais eles se preocuparam durante todo esse tempo, nós já sabemos quais foram. Aquelas minorias que servem, na verdade, de palanque, né, para militância. E não, na verdade, pessoas que precisam de ajuda, como foi o caso agora do presidente Jair Bolsonaro, que assinou aí a pensão vitalícia para as famílias, as crianças que possuem Zika, né, a microcefalia do Zika, né, que são aquelas pessoas que nasceram com aquela deficiência por conta dessa doença terrível. Uma mãe que tem uma criança vítima do Zika vírus, com microcefalia, que pode eventualmente deixar essa criança num centro-dia, de manhã até de tarde, e ela tem um emprego, tem um trabalho, tem uma renda maior, ela não poderia ter essa renda em função do benefício de prestação continuada. Agora, se nós trocarmos o benefício de prestação continuada para uma pensão vitalícia, ela pode ter um emprego, ela pode ter uma renda maior, que vai lhe possibilitar dar mais conforto e atender melhores condições seus filhos. É uma mudança na forma de remuneração. De alguma forma, o Estado agora se compromete em colaborar de maneira mais efetiva. Esse tipo de inclusão não interessa ser noticiado. Para que a gente vai noticiar isso? Isso passa batido, né? Um ato tão importante como esse não é levado em conta. Agora, com certeza, se fosse algo LGBT, alguma militância trans, não sei o quê, com certeza isso ganharia manchete. Mas, como são crianças com microcefalia, isso passa batido. Mas vamos ficar preocupados com o Bolsonaro, com o que ele fala, como ele se comporta, se ele usa Raider ou não. Como se não bastasse não noticiar as notícias boas, eles também escondem as ruins que não interessam a eles, né? Como no caso que foi aí a delação do Palocci. A delação do Palocci, que entregou pessoas ali ligadas na verdade, uma afiliada da TV Globo, entregou gente importantíssima aí do país, né, da alta esfera social do país, e passou batido. Nem um minutinho, nem uma manchete sobre a delação do Palocci. Por quê? Não é nem uma capa, na verdade, sobre a delação do Palocci. Porque isso não interessa, né? Isso aí vai dar força para o governo. Então é como aquele pensamento do Paulinho da Força. Lembram do Paulinho da Força? A gente tem que desidratar a reforma da Previdência, mesmo que isso acabe com o país, porque aí o Bolsonaro não vai ter como se reeleger. Lembra que o Paulinho da Força fez esse discurso? Esse é o pensamento dessas pessoas. E os corporativistas aí do meio midiático vai pela mesma linha, né? Ignoram completamente notícias ruins que mostram como o Brasil foi saqueado na época do PT, ignoram as notícias boas também, né? Como as ferrovias, a ferrovia que ficou pronta agora, né? Essas questões aí da inclusão, o próprio ato do presidente Jair Bolsonaro com aquele menino autista que o presidente foi na festa dele. Essas coisas legais não valem a pena. Vamos apenas taxar o presidente da República disso ou daquilo outro. Essa é a grande preocupação. Mas a grande maioria das pessoas já perceberam isso e vão na internet, vão em canais alternativos tentar buscar um pouco de informação, porque sabem que não virá dos meios tradicionais. E é por isso que meios aí de mídias tradicionais batem tanto, né, no que sustenta o governo, que é um bom ministério, um ministério independente. Na verdade, isso, inclusive, é uma promessa de campanha, né? Nós temos um presidente hoje que cumpre promessas de campanha. Isso é inédito no Brasil. Então, diminuiu o número de ministérios e colocou os ministérios de maneira técnica. E o Sérgio Moro é alvo o tempo todo disso. Sempre há uma crise artificial entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro. É impressionante. Primeiro foi tentar desgastar o Sérgio Moro através do Intercept. E agora antagonistas e tudo mais ficam lá fomentando brigas, né, que não existem entre Moro e Bolsonaro para tirar o Sérgio Moro do governo. Porque o Sérgio Moro saindo, o Paulo Guedes saindo, né, isso tudo é um mérito do presidente. Ele colocou essas pessoas de maneira técnica para poder tocar o governo. Tirando, né, esses alicerces, o governo obviamente não vai funcionar. E aí eles terão motivos para poderem criticar mais do que eles já criticam, né? Eles vão ter motivos reais para a crítica. E por isso que eles insistem tanto em emplacar narrativas. Só que isso não cola mais. E espero que o presidente continue sendo ele mesmo, né? Afinal, quando o presidente abaixou um pouquinho o tom, né, quando ele tentou ser o Bolsonaro paz e amor, na verdade foi aí que os caras tentaram tirá-lo do poder através de um golpe. Então espero que ele se mantenha firme nessa postura
e se mantenha firme também, alinhado aí aos valores aos quais ele foi eleito. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, meus amigos, e até a próxima. Tchau, tchau.